sem saber pra onde ir. Louvor abençoado. Vocês estão bem, irmãos? Para mim é um prazer estar aqui. Me chamo César, é uma honra fazer parte da equipe de ministros desse ministério, né? Com esses homens e mulheres de Deus abençoados. E me sinto honrado em poder trazer uma palavra da parte do Senhor para o nosso crescimento espiritual, amém? Nós nos alimentamos todos os dias, né? Nós, no mínimo, fazemos 13 refeições, algumas pessoas 2 das mais básicas, mas é no mínimo, né? Então nós nos alimentamos e a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, amém? Você como cristão, nós como cristãos temos que entender que existe um alimento para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida espiritual. Existe algo que precisamos fazer para que cada vez mais possamos estar amadurecendo no Senhor, que é o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Bíblia também diz que por falta de conhecimento o povo de Deus é destruído. Quando eu não tenho um conhecimento, então eu sou destruído. Mas quando eu conheço a verdade, eu sou livre pela verdade da palavra. Não posso ser na totalidade, mas estamos caminhando para lá, amém, amados? Estamos caminhando, estamos prosseguindo, porque nós temos a palavra de Deus, que vai nos moldando, que vai nos tratando, que vai nos moldando, porque nós amamos a palavra do Senhor. Você ama a palavra de Deus? E que mensagem extraordinária do nosso ministro Júlio, né? Júlio César Filho, né? Que bênção. E eu acredito que cada mensagem vai se encaixando, o Senhor vai ministrando aos nossos corações. Acredito que o Espírito Santo está guiando esse evento, e se você está sensível, e se você for sensível ao Espírito Santo, você não vai perder nada, você vai captar tudo, amém? Nós estamos em uma equipe só, trabalhando com um propósito só, que é para o benefício e crescimento do reino de Deus, amém? Essa é a vontade do Pai, e para mim, amados, trazer essa mensagem, que é a importância do ministro auxiliar, né? É maravilhoso a gente compreender aquilo que nós precisamos fazer. E como ministro, existem alguns requisitos, existem algumas coisas que nós precisamos trazer para as nossas vidas, para que nós não venhamos a fazer as coisas sem propósito ou sem direção, ou fazermos por fazer, ou não entendermos o final das coisas, amém? Porque existe algo muito maior do que o nosso ego pessoal, existe algo muito maior do que aquilo que nós achamos ser certo. Está aqui comigo? Eu acredito, amado, que você está em um ministério chamado Ministério Sou da Fé, liderado pelo pastor Marcelo, onde Deus deu uma visão, uma direção, onde Deus colocou algo no coração dele, diga assim, no coração dele. Amém, amados? E nós estamos aqui nesse ministério porque Deus também nos trouxe para cá. Por mais que seja de diversas formas diferenciadas, de pessoas para pessoas, por mais que Júnior tenha vindo de uma certa forma e Tiago tenha vindo de uma outra forma, mas todos chegaram aqui. Amém? Todos nós chegamos aqui por uma direção de Deus. Tu se encaixou aqui. Amém? Você crê que o Senhor nos guiou a estar aqui? Talvez alguém foi por encontro, talvez alguém seja num culto de domingo que alguém convidou, talvez por uma conversa de alguém você quis conhecer o ministério, mas Deus te trouxe para cá, amém? E amados, e no corpo, e na igreja, e falando da igreja local, como o Julinho já bem falou aqui, todos nós, amados, temos um propósito, todos nós temos um objetivo a realizarmos aqui. E eu já queria começar falando, amados, preste bem atenção, não existe no reino de Deus, quando você olha para o seu corpo, né? Estava esses dias conversando com minha esposa e a gente falou sobre isso, quando nós olhamos para o nosso corpo, essa mão aqui, ela não fica competindo com a outra mão ou reclamando da outra mão. Diga assim, meu Deus. Esse pé aqui não fica reclamando desse outro pé, dizendo assim, olha, a minha passada é maior do que a sua. Você já ouviu o pé dizer isso? Não? Mas pelo contrário, como a Bíblia bem fala, quando você ler a palavra e quando você estudar a palavra do Senhor, eu acredito que esse assunto, isso que eu estou falando é importante para todos nós,
Porque nós precisamos compreender, irmãos, que nós estamos junto no reino, na mesma pegada. E o diabo, ele não pode nos impedir de executarmos juntos o propósito final. Você está aqui? Existe algo maior do que o nosso ego, do que o nosso achismo. Nós temos que pegar aquilo que muitas vezes tenta nos paralisar, embaraço, como o Sandro falou aqui quinta-feira, embaraços, pesos, aquilo que muitas vezes quer impedir do fluir ou do propósito de Deus ser executado. Nós temos que deixar de lado, como diz lá em Hebreus, deixar de lado mesmo. Nós precisamos, se o meu pé está dando uma passada e o outro está dando outra, eu preciso compreender que essas passadas vão me levar onde Deus quer que eu chegue. O ministro auxiliar, ele precisa entender que ele está auxiliando, o que é auxiliar, amados? Diga assim, ajudar, diga assim, cooperar, diga assim, assessorar. Meu Deus do céu. E para que eu faço isso, amados? É para que o objetivo, é para que a minha liderança, é para que eu estou auxiliando, possa estar com leveza. Meu Deus do céu. É para que essa pessoa, nós iremos ver exemplos aqui, amados. Um exemplo lindo e maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração. Eliseu serviu a Elias. E mesmo depois que Elias partiu, observe, mesmo depois que Elias foi elevado naquela carruagem lá aos céus, depois que ele foi elevado, o rei mandou, algum profeta aqui, mandou chamar Eliseu. Alguém falou sobre Eliseu, e sabe como foi que falaram de Eliseu? Falaram assim, existe um que servia a Elias. Você sabe aquele princípio lá, que aqui se dá a homens, mas lá em cima recebe aquele que vive? É o mesmo, amados. Aqui nós servimos a pessoas, nós servimos a homens, mas aquele que está lá em cima, está vendo todas as coisas, está observando e vendo a intenção do coração de todos nós. Você está aqui, e eu queria já, antes que eu me esqueça, indicar para você, meu irmão. Esse aqui não é o meu não, o meu está em casa, esqueci de colocar na bagagem, mas eu pedi para a Laiane trazer e veio, oh glória a Deus. Mas queridos, se você não comprou esse livro na livraria, você perdeu tempo demais já. Aí você diz assim, eu vou comprar um livro, mas às vezes a gente gasta R$50 só no lanche. R$30 só, é ou não é? É, mas às vezes a gente gasta dinheiro com outras coisas, mas invista na sua vida espiritual. O homem que lavou o banheiro, né, pastor? Está aqui, ó, sendo lido por várias pessoas. Amém, amados? Então, em busca de Timóteo, amado, esse livro ele fala sobre a importância dos ministérios de socorros, a importância que esse ministério tem. Né? E eu queria já que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo, está muito clarinho aqui, 20, é isso mesmo. Compre esse livro, Em Busca de Timóteo, leia, enriqueça a sua vida espiritual, e isso é maravilhoso, amém, amados? Capítulo. Deixa eu dar uma olhadinha. Amém, amados? Só achar aqui rapidinho. Abre aí, amados, em 1 Coríntios capítulo 14. Eu queria ler o versículo
20. Amém, amados? Eu peguei esse texto, esse versículo, só para a gente entender o propósito que nós precisamos avançar em Deus. Amém, amados? Depois a gente vai ler Colossenses capítulo 3. Versículo 20 diz assim: irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito dos dons espirituais, mas eu queria pegar esse texto aqui só para a gente meditar. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Estão aqui comigo? Olhe para o seu irmão e diga assim: você não é mais criança. Amém? O pastor falou aqui nesses dias que a criança ela faz o desenho lá, né? E a gente faz como pais, que lindo! Porque a gente, né, quer agradar o nosso filho, a gente ama o nosso filho e não quer frustrar aquilo que ele está nos mostrando com tanta alegria. Mas aí é desenho de criança, não é bonito. Amados, nós não podemos no reino de Deus, como ministros auxiliar, nós não podemos ter atitudes de crianças. Nós precisamos entender a ordem, o propósito das coisas no reino de Deus. Se eu estou servindo como um ministro auxiliar, e todos aqui são ministros da nova aliança, amém? Amado, títulos ou chamado de Deus, como o Juninho falou aqui, amados, nem todos vão fazer as mesmas coisas. Uns foram chamados para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Nós podemos acrescentar uns para o ministério do louvor, outros para a rede de criança, outros para o diaconato. E você vai servir com excelência aonde Deus te chamar para servir. Você vai dar o seu melhor aonde Deus te colocar para servir. E amados, entenda uma coisa: aonde Deus te colocou é ali. Não, porque eu queria sentar lá na frente. Eu não queria estar na rede de criança. Eu queria sentar lá na frente, onde Júnior senta. Ou então, vice-versa, ou você pensar de outra forma: por que Tiago senta lá na frente? Por que a irmã senta lá na frente? Deixe os ministros sentar na frente. Olha para o seu irmão e diga assim: o que é que você tem a ver? Foi Deus que colocou eles lá, irmãos. Amém, queridos? Não é porque eu sou ministro, não, mas, amados, qualquer lugar é lugar para sentar. Você está aqui na frente, no meio, lá atrás. Você dá glória a Deus, aleluia, do mesmo jeito. Deus vê a intenção no teu coração. Se você serve a Ele com alegria, é Deus quem vai te exaltar. Você está aqui? E como eu falei, irmãos, Eliseu, no seu ministério, quando você lê lá a história, ele não agia como criança. Primeiro, quando Elias encontrou ele estava orando. Então, se nós almejamos, se nós queremos avançar, e isso é louvável, isso não é errado, irmãos. Se nós queremos avançar no reino de Deus, não por aparência, mas porque nós amamos o Senhor e o seu reino, então logo, se eu amo isso, a minha vida com Deus, a minha vida pessoal, a intenção do meu coração deve ser observada por mim. O que é que eu estou fazendo? Qual é a minha atitude? Eu preciso me examinar, como disse o apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso me examinar a minha vida. Eu preciso, Senhor, meu coração é teu, a minha vida é tua, estou aqui para te servir. Eu te amo, Senhor, não vou te deixar, eu vou avançar, eu quero ajudar pessoas, eu quero abençoar o teu reino. Quando você tem essa intenção, amados, Deus vai com certeza exaltar a sua vida. Porque Ele está vendo que você vai ser útil, ou vai ser utilizável no reino dEle. Você está aqui comigo? Então, amados, é importante que não venhamos a agir como crianças em uma competição, ou, é porque, como o pastor falou, o pastor olha mais para fulaninho do que olha para mim. Não, vá para perto do pastor e faça com que ele olhe para você. Estão aqui? Não, é porque o pastor olha mais para ciclano de tal e fulano de tal. Amados, não é isso. O propósito é servir ao reino de Deus com alegria.
seja lavando o banheiro ou tocando no ministério do louvor. E nós observamos que, assim como os discípulos de Jesus, observe, eu falei aqui no início que o ministro auxiliar, ele é aquele que vai fazer com que o líder ou a liderança flua com leveza naquilo que Deus precisa executar através dele. Observe que no ministério de Jesus, Jesus chamou 12 homens para perto deles. E esses homens faziam alguns trabalhos, eles serviam a Jesus de uma certa forma, ou de algumas formas, que Jesus não é que Jesus não podia fazer. É porque se Jesus fosse fazer o que os discípulos faziam, como comprar as coisas, como fazer até a proteção de Jesus, como servir a multidão, como é que Jesus, amados, ia ter tempo para oração, para ensinar e para pregar a palavra de Deus? Como diz o autor do livro, isso foi tão reproduzido nos discípulos, que quando isso aconteceu lá na igreja de Atos, quando a igreja de Atos estava lá muito grande, e estava havendo lá uma confusão, as viúvas não estavam sendo bem assistidas, lá em Atos capítulo 6, e havia uma reclamação, estava havendo uma falta de administração, e chegaram para os apóstolos e disseram assim: olha, as viúvas estão sendo desprezadas, não estão sendo atendidas. E a resposta dos apóstolos foi: olha, levanta diáconos, servo dos servos, levanta pessoas aí para servir, certo? Levante pessoas, porque nós não podemos deixar a oração e a palavra para servir as mesas. Meu Deus do céu, se você não entender, se você não compreender o corpo, que cabeça é cabeça, que braço é braço, que perna é perna, se você não compreender o corpo, você vai achar que os apóstolos estavam se achando. Você está aqui? Mas pelo contrário, irmãos, eles estavam se equipando, se preparando na função que Deus estabeleceu para eles fazerem. Espera aí, se eu deixar de orar, se eu deixar de me preparar, e quando eu for pregar? Irmão, você acha que ministro, você acha que o pastor não precisa de tempo para receber direção de Deus, para acertar, para fazer as coisas que Deus quer no ministério? Você não acha que existe uma responsabilidade muito grande nisso, não? Olha para o seu irmão e pergunta: o que é que você acha? Você sabia que uma palavra liberada muda a vida de pessoas para uma vida extraordinária? Mas uma palavra liberada de forma errada também destrói pessoas. Você está aqui? Esses homens disseram: escolhei entre vós homens de boa reputação, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, de poder. Meu Deus do céu, para ser diácono. Aí alguém pode pensar assim: não, mas é porque ser diácono, ou ser da rede de criança, ou ser de tal, não é tão visível. Não é visível talvez na cultura humana, mas na cultura celestial, irmão, você está por fora. Sabe por quê? No mesmo texto você vai ver um homem chamado Estevão. Desculpa, Felipe. Um homem chamado que estava lá servindo. Mas depois, esse homem foi visto aí como um grande evangelista, realizando grandes milagres. Então, onde começamos, onde nós começamos, onde Deus nos coloca, onde o Senhor nos plantou e nós damos o nosso melhor, entendendo que Deus me colocou aqui, eu vou dar o meu melhor, vou fluir aqui, vou fazer aqui. É lá em Nova Seramirim, é em Barra de Macharanguape, é lá, é aqui na sede, eu vou correr a minha carreira, vou servir com excelência, e ali, amados, com prazer no coração, e não, como diz o livro, e não pensando que o que eu estou fazendo é apenas um degrau para subir mais um pouco. Meu Deus do céu, isso é forte, né, irmão? Não, eu vou fazer aqui,
porque se eu fizer aqui, eu vou subir mais um pouco. Eu vou fazer aqui, não, amados, não, eu vou fazer aqui, é porque essas crianças precisam conhecer a palavra da verdade. Essas crianças precisam ser impactadas pela palavra, com o meu serviço, com a minha dinâmica de ensinar para eles, de mostrar a eles que eles precisam crescer nos caminhos do Senhor, porque das criancinhas é o reino dos céus. É nesse serviço aqui que eu estou fazendo, lavando o banheiro, que meus irmãos, quando vieram aqui, que entraram nesse banheiro, que banheiro cheiroso é esse, meu Deus do céu, e que eles voltem para cá e se sintam bem. Não, eu vou me encher do Espírito Santo, vou ministrar louvor, porque eu quero que a glória de Deus, eu quero cooperar com o ministro da noite, que vai trazer uma palavra poderosa. Eu vou estar sintonizado com o pastor, vou estar sintonizado com o ministro, e ali eu vou ministrar a palavra, a música certa, e a igreja vai ser abençoada. Você está aqui, irmão? Existe, amados, uma capacitação, e eu separei aqui alguns pontos que eu vou entrar mais na frente, mas eu queria ler esses aqui, que, amados, todo ministro auxiliar precisa desses pontos. Primeiro, dedicados a Deus e a sua palavra. Nós precisamos ser dedicados a Deus e a sua palavra, porque Ele é o autor das nossas vidas. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e nosso futuro mais do que qualquer pessoa. Deus conhece as nossas vidas, foi Ele quem nos amou primeiro, Ele é o autor de nossas vidas, amém, amados? Nós precisamos ser dedicados à nossa igreja, ô glória, amados, você faz parte do Ministério Sou da Fé? Você ama essa igreja? Amados, então nós precisamos ser dedicados a essa igreja. Se você pode chegar cedo, amado, se esforce para chegar cedo. Diga, ô glória. Diga, Deus está falando comigo. Porque tem gente que chega no culto ou nos eventos, chega faltando 1 minuto para começar o culto. Ou então tem gente que começa 20 minutos depois que começou. Mas o ministro auxiliar, aquele que está pronto para auxiliar, aquele que está pronto para tornar o ministério da sua liderança mais leve, ele precisa estar sempre pronto para servir. Ele chega cedo porque o pastor dele pode chegar para ele e dizer assim: olha, eu estou precisando aqui que você faça isso e isso hoje. Eita glória, não é assim? Às vezes o pastor, numa situação que ele precisar sair, meu Deus, eu não vou poder pregar hoje não. Júnior, tu vai pregar aí no meu lugar hoje. É como o pastor disse, né? Ministro estuda todo dia. Amém, amados? Nós precisamos estar pronto para a obra do Senhor. E eu estou dando esses exemplos, irmãos, mas isso serve para tudo, amém? Então, ser dedicado à sua igreja, no serviço, amém, amados? Dedicado ao seu chamado. Se Deus lhe deu um chamado, vamos especificar aqui os 5 dons ministeriais. Se você é um apóstolo, se você tem um chamado profético, evangelista, pastor e mestre, ou não sabe ainda qual é o seu chamado, mas você percebe algo por dentro, que tem algo aí, algo que queima por dentro, amado, isso precisa haver uma dedicação para você entender que Deus quer que você entenda que você tem um chamado. E talvez isso demore algum tempo. Talvez isso você não entenda do dia para a noite, mas quanto mais você buscar, mais você vai entender. Porque Deus não é um Deus de confusão, amém, amados? Deus, Ele vai nos revelando, Deus, Ele vai nos mostrando. Existe um equipamento para os dons os dons ministeriais que acompanha esse chamado. E nós precisamos identificar em nossas vidas qual é o meu chamado, qual é o que flui na minha vida, o que está acontecendo, e isso vai ser identificado tanto por você, como aquelas pessoas que estão perto de você, como a igreja vai identificar também, amém, amados? Então é necessário uma dedicação. E como que eu faço isso, irmãos?
vamos voltar à leitura da palavra, comunhão com o Senhor, vida de santidade, vida no reino, envolvimento nas coisas do Senhor. E quanto mais eu faço isso, irmãos, o chamado vai sendo aparente na minha vida. E outra, eu não preciso ficar preocupado. Aí eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou apóstolo, eu sou profeta. Aí eu tenho, meu Deus, e agora? Eu tenho que ser eu tenho que ser algum. Não, irmão. Não precisa disso. Sabe por que não precisa, amados? Eu vou lhe perguntar, eu vou dar o exemplo que eu usei agora recentemente. Se eu sou um carneiro, é um exemplo, tá? Não sou carneiro, não. Eu sou um carneiro e outro irmão é um porco. Tem diferença? Eu posso tratar o outro como carneiro, o porco como carneiro, limpar ele como carneiro e etc. Eu usei o carneiro, não sei nem porquê, mas deu tudo certo. Mas o porco, depois que eu lavar ele todinho, ele vai voltar para onde? Para a lama. É a natureza dele. Não é isso? Então aquilo que está em nós vai ser aparente naturalmente. Você não precisa fazer esforço. Você não precisa, assim como Eliseu não fez. Eu preciso ser reconhecido. Olha, o meu chamado é tal. Olha, irmãos, eu tenho um chamado pastoral evangelista, tá? Então eu quero que vocês me chamem pelo tal. Você está aqui? Oh, amado, eu sou um apóstolo, tá? Eu já abri tantas igrejas, fundamentei doutrina, então eu sou apóstolo fulano de tal. E fazer igual o pastor, recebeu já a sua glória. Você está aqui, irmão? Amados, nós precisamos entender que quando eu me dedico ao meu chamado, quando você se dedica ao seu chamado, é Deus quem te exalta. É Deus que separa você. E você naturalmente vai fluir no que Deus te chamou para fazer. Isso é uma coisa natural, você não precisa fazer esforço. Se você está se dedicando, buscando ao Senhor, vivendo a palavra, servindo ao reino, isso vai ser aparente naturalmente na realidade espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? E o último é dedicar-se ao seu pastor. Diga, ô glória. Por que, irmão, se dedicar ao seu pastor? Eu comecei falando aqui que Deus deu uma visão ao líder desse ministério, ao pastor Marcélio. Irmão, se eu for tentar competir com o pastor Marcélio, eu estou ferrado. Se Deus deu a direção a ele, a visão foi dada a ele, eu estou no ministério que Deus entregou e confiou a ele, então eu preciso me submeter a quem? A ele. Eliseu serviu a Elias por causa que ele entendeu, esse homem aí é um profeta do Senhor. Esse homem aí é o homem que tem a direção de Deus. Quando ele fala, meu amigo, ele diz, vai chover e chove. Ele diz, fecha céu e fecha. Amado, se você não vê o seu líder como seu pastor, como sua liderança, se você não admira o seu líder, olha para o seu irmão e diga, tenha vergonha na cara. Continue me amando, irmão. Por que eu estou falando isso, amado? É porque se o pastor Marcélio, vamos lá, vocês já viram aquela brincadeira, a gente fez muito isso no escotismo, né? Cabo de guerra. Já brincou de cabo de guerra? Aí, aqui, irmãos, no reino de Deus, não é brincadeira de cabo de guerra, não. No reino de Deus é time de futebol, é uma equipe. No reino de Deus é o goleiro entendendo que é goleiro, é o zagueiro entendendo que é zagueiro, é o volante que eu não sei nem o que é que faz, fazendo o seu de volante, é o atacante fazendo gol. Você está aqui, no reino de Deus é assim, é todo mundo puxando a corda para o lado só, vamos junto, vamos junto. Você está aqui, amados? O pastor diz, é por aqui, eu estou junto. Ele diz, não, é por aqui, eu vou também. Você está aqui, irmãos? É assim que funciona. Não, irmãos, é sua equipe que está trabalhando hoje. Não, o pastor disse que é a nossa equipe, então é nossa equipe. Acabou. Hoje eu estou trabalhando, eu estou no mistério aqui, irmão. Eu estou servindo, eu estou trabalhando. Você vai fazer aquilo porque você entende que é a direção, amado. E observe comigo, amado, não funciona tudo tão muito bem. Só quando alguém quer fazer um negócio meio diferente, né? Meu Deus do céu. Quer puxar a corda para o outro lado, né? E o pastor não gosta nem muito de usar o coisa de...
Desculpe, tá, pastor, assim, né? No sentido mas ele puxa, irmão, não estou dizendo que ele não puxa, não. Mas eu já tive líderes, amado, que, vou te falar uma coisa, viu? Dê graças a Deus pelo seu pastor, amado. Levante suas mãos para o céu. Eu digo isso com toda honra e fidelidade. Levante suas mãos para o céu. Diga, e pode dizer, eu tenho um pastor de vergonha. Vocês querem fazer? Pode levantar, levanta a mão e diga assim, eu tenho um pastor de vergonha. Amado. Porque ninguém aqui trabalha debaixo de pressão. Você está na graça, irmão. Você está na graça. Você faz por amor, glória a Deus por isso. Você está aqui, eu estava conversando com o Marcinho um dia desse aqui, a gente conversando sobre algumas coisas, justamente sobre isso. Que bênção. O nosso pastor bota coisa em nossa mão e confia. Confia de verdade, irmão. Vai lá e executa, acredita. Eu já trabalhei com um líder que ele diz assim, faz, e ele está lá. Tá certo? Peraí, está errado. Não faz não, isso, aquilo, outro. Disse, meu Deus do céu. E glória a Deus pela vida dele, meu irmão. Amo ele de verdade. Encontrei ele ontem, dei um abraço e um aperto de mão. Não vou dizer não. Amém, queridos? Colossenses, capítulo 3. Abre lá comigo. Aleluia. Outra coisa, sabe, irmãos? Deixa eu falar uma coisa aqui. Com amor e guiado pelo Espírito Santo que me lembrou agora. Preste bem atenção. Não esquive pessoas a realizar a obra de Deus. Eu não sei se eu usei a palavra certa, esquivar ou hesitar. Você sabia que existem pessoas que são mais vergonhosas do que outras? Mais tímidas, mais caladinhas? E existem outros que são mais ousados. Não é verdade? Aí é de personalidade para personalidade, de pessoa para pessoa. Existem pessoas que são mais ativas e outras são mais passivas. E no reino de Deus essas pessoas vão sendo tratadas e moldadas. Estão aqui comigo? Então, amado, se você pode chamar alguém para perto, chame. Se você pode fazer com que aquela pessoa se desenvolva no reino, vá lá e chame. Não evite pessoas, não. Procura. Não, eu sou da ONU, eu sou do Ministério de Louvor. E eu vejo que alguém tem uma inclinação ali, tem vontade. Já falou comigo uma vez, já falou comigo 2 vezes. Vai lá, irmão, você crê mesmo? Creio, então vem para cá. Vamos junto. Você está aqui? E se você é meu tímido ou meio tímida, fala com alguém que é mais ousado para falar para você. Fala lá, irmão, vamos, deixa o irmão ali, ele tem vontade, ele crê. Vai lá e ajuda o irmão. Amém, queridos? E assim a obra de Deus é feita. E se você tem uma liderança e você vê que algumas pessoas podem ter vontade de fazer, vai lá e chama aquelas pessoas, amém, amados? Para contribuir no reino de Deus, amém? O ministro, irmãos, o ministro auxiliar, e eu quero abrir um parênteses aqui falando um pouquinho só sobre a visão celular. Observe, a estratégia da visão celular é tão extraordinária. Amados, um pastor de uma igreja, o pastor Marcelo, por exemplo, como nossa igreja tem mais de 200 pessoas, pastor, na nossa igreja? Tem mais de 200 pessoas na nossa igreja. Eu pergunto, como é que o pastor Marcelo ele vai cuidar mais de 200 pessoas, visitar 200 pessoas, mais de 200 pessoas, saber das necessidades dessas 200 pessoas? Aí está a importância da liderança. A liderança de células, a importância desse ministério tão maravilhoso de auxiliar o pastoreio, do cuidado. Ali está precisando, então vai lá e cuida. Uma coisa que pode ser resolvida pelo líder, o líder vai lá e resolve, mas ele não consegue, aí que leva o pastor. Você está entendendo? Quando essa liderança é trabalhada assim, o pastor sabe dar as direções para os líderes para as suas ovelhas, e a coisa funciona. Você está aqui? E todo mundo é pastoreado. E todo mundo é bem cuidado. Amém, amados? Líderes cuidando das ovelhas juntamente com o seu pastor que cuida de todo mundo junto. Você está aqui? O nosso ministério, a nossa igreja, o Ministério Sou da Fé, trabalha na visão celular, né, que é o Fé no Lar. Amém, amado? Diga assim, Fé no Lar. Como existe um auxílio importante, amados, dessas células, né? Para que as pessoas não se percam. Terminou o encontro, está todo mundo lá. Quem trouxe foi a tal célula. Então aquela célula vai cuidar daquele discípulo, vai auxiliar aquela pessoa ali a avançar no reino de Deus.
entrar nas escolas para ser discipulado e depois está firmado, não sai mais nunca. Vai trazer mais gente para o reino de Deus. Você está aqui, amados? Então, vocês abriram em Colossenses? Só eu que não abri, né? Colossenses capítulo 3. (22). Observe, escravos, essa é a versão NVI, obedeçam, ou algumas versões de servos, né? Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Amém? Versículo, a continuação, é a Cristo o Senhor, que vocês estão servindo. Diga glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você entender que Deus merece o melhor, então eu vou fazer o melhor para a Deus e também o melhor para a minha liderança. Porque a minha liderança ama ao Senhor, então quer o melhor para o Senhor. Então logo quando eu faço para o Senhor, então também para o reino, para a minha liderança também vai ser bênção. Um ministro auxiliar, ele precisa entender que existe tempo para tudo debaixo dos céus. Existem estações, existem temporadas. Se você está em uma determinada função, é ali o seu tempo. Identifique isso. Deus me colocou aqui, Deus me plantou aqui, eu estou fazendo isso. Então é aqui a minha temporada, é aqui a minha estação. Então agora eu vou fazer como para o Senhor, vou fazer com excelência, amados, e no tempo certo, aquilo que Deus tem para a sua vida, que é maior do que o que você está fazendo agora, vai se manifestar. Vai acontecer. Vai fluir em nossas vidas, amém, amados? E não que a busca seja essa, e não que a intenção seja de fazer uma coisa, estar num degrau, fazendo isso para ir para outro degrau, mas fazer porque o reino precisa que você faça. Você entende isso? É isso, amados, não como a homens, mas para o Senhor. Você não está aqui para ser promovido, porque você já foi promovido. Você não está aqui para ser visto. Eu preciso que as pessoas me observem. Eu preciso que as pessoas olhem para mim. Não é essa a intenção. A intenção é que o corpo funcione bem. A intenção é que nós somos edificados aqui. A rede de criança também é edificada lá. Nós somos edificados aqui. E os nossos irmãos são edificados aonde eles estão servindo também. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Nós sabemos que no reino de Deus maior é aquele que serve. Amados, entenda uma coisa. O dedo mindinho do corpo, ele talvez não seja tão observado como outros membros. Não é verdade? Mas isso não significa dizer que esse dedo mindinho é menos importante do que aqueles órgãos que são internos, que nós nem vemos. Você está aqui? Existem alguns órgãos que nós nem vemos. Agora tira ele de lá para você ver. Não é assim? Tire um pulmão, tire os rins, tire o coração. Meu Deus do céu. Morreu. É ou não é? É, morreu. Por quê? Porque ele é muito importante. Muito importante. E às vezes nós damos uma importância a uns e a outros. Não. A sua irmã diga, está errado, irmão. Eu preciso valorizar aqueles que estão visíveis. Para aqueles que não sabem, eu ainda quando adolescente, eu sofri um acidente em um dos meus olhos e eu só vejo por um olho naturalmente.
Que é isso aqui, tá? A irmã riu ali. Mas observe. Geralmente quando eu estou andando com as pessoas a pé, eu procuro sempre estar desse lado das pessoas. Aqui. A minha visão desse lado aqui, ela não é, às vezes eu já barruei em pessoas por causa da minha visão periférica desse lado. Caçula não vai rir não, viu? Então assim, às vezes já aconteceu de eu fazer assim, barruei alguém. Mas eu sou curado, amém, irmãs? Eu creio na cura. Esse olho vai abrir, e a cura vai se manifestar. Isso foi um livramento de Deus há muito tempo atrás e Deus honrou minha vida. Mas observe, o que é que eu quero mostrar sobre isso? Esse olho aqui, esse meu outro olho, e a ciência ela prova isso, ele desenvolveu uma visão tão aguçada que até as pessoas muitas vezes que estão comigo ficam admiradas o quanto eu consigo enxergar e ver coisas de longe. Oxe, tu está vendo aquilo, tu está lendo aquilo ali? E às vezes é natural, eu estou lendo, pronto, estou vendo. Mas é porque é natural, até pessoas que perdem o movimento de um braço, o outro desenvolve. Já viu gente dirigindo com os pés? Que não tem, pronto. Isso é comprovado pela ciência que é desenvolvido. Mas, amado, o normal não é esse. Você está aqui? O normal não é esse. É muito melhor você ver com os dois do que com um. É ou não é? É muito melhor você dirigir com as mãos do que com os pés. É porque cada um foi chamado para realizar uma obra. Quando você entende isso, irmãos, vou lhe dizer, é o fim da inveja, é o fim da disputa, é o fim das picuinhas, é o fim de tanta coisa, irmão. Por quê? Ai, não, é porque ela quer aparecer. Ai, não, porque se eu tivesse ali, uma das coisas que Tony Cook fala aqui no livro, é assim, tem pessoas, toda liderança vai lidar com pessoas difíceis. E existe pessoas que dizem assim, se fosse eu que tivesse ali, eu fazia assim, assim, assim. Se fosse eu que estivesse pregando, eu iria fazer assim, assim e assim. Diga comigo, não é assim. Amados, vamos honrar quem está em tal posição? Se Júnior está pastoreando a igreja de Barra de Macharanguape, ele é o pastor Júnior da igreja de Barra de Macharanguape. Esse homem precisa ser honrado como ele é. Se Tiago está na liderança aqui no ministério de alguma coisa, ele é esse ministro auxiliar. Deus colocou ele lá, então eu vou honrar ele como tal. Não precisamos de disputa, de inveja, de competição, porque nós estamos na mesma equipe. Se Ieda é a líder do teatro, essa mulher precisa ser honrada como a líder do teatro. Deus colocou ela lá, e como ela faz um trabalho extraordinário, irmão. Você está aqui? Como os outros fazem um trabalho lindo. O ministro auxiliar torna o ministério de outros mais leves. E você precisa entender isso. E Eliseu, Timóteo entendeu. Lembra de João Batista? Quando foram falar para João, olha, tem um lá falando de Jesus, ele disse, o importante é que ele cresça. Meu Deus do céu. O importante, o ministério do pastor Marcelo, o importante é que ele cresça. Eu vou servir a ele. A visão que Deus confiou a ele, esse ministério, essa obra. Então vamos servir junto no reino, amados. E o propósito final do reino é concretizado. A mão faz uma função, a outra mão faz outra função, o pé faz uma função, o outro pé faz outra função, e o corpo, amado, funciona de forma equilibrada. É importante que nós compreendamos essas verdades. Não permita com que o diabo, amados, não vamos permitir com que o diabo coloque na nossa mente setas que venham atrapalhar o reino de Deus. Nós somos uma família, nós somos um corpo,
E nós estamos aqui para servir uns aos outros, porque no reino de Deus, irmãos, maior é aquele que serve. Nós estamos aqui para comparar uns, não, você é superior a mim, não, irmão, você que é superior a mim, existe igualdade, tudo funciona bem. Você está aqui? Existe essa unidade, ou precisa ter essa unidade no reino de Deus. E mesmo onde você estiver, fique de pé no seu lugar. Mesmo que você não esteja aparentemente sendo visto, mas entenda uma coisa: existe um Deus que sonda corações.